Bom dia, pessoal. Então, tudo bem? Para só. A gente gostaria muito de que a sessão anatomoclínica, na hora, todas as disciplinas estivessem liberando os estudantes para participar da sessão anatomoclínica, porque a gente entende que essa é uma sessão, uma atividade muito importante, integrativa, né? Eu digo por experiência própria, sempre foi importante para mim desde o primeiro semestre do curso de medicina. Mas naquela época parava tudo, todo mundo vinha para cá para assistir. Aí eu digo, bom, essa é uma semana cultural esportiva, não tem aula. Alguns estudantes vão para o interior, vão viajar e tudo mais, mas nem todo mundo vai. Então eu digo, beleza, né? Vai ter muita gente que vai pelo menos ter a oportunidade de ver a primeira sessão anatomoclínica aqui do hospital, porque não está tendo aula, né? Então deixa eu ver, quem é do primeiro semestre do curso de medicina aí? Não tem ninguém do primeiro semestre, né? Poderia estar aqui, não tem aula. E do segundo semestre? Vamos ver aqui, a sessão está começando em que semestre, né? Deveria começar no primeiro semestre. Terceiro, quarto, quinto, pelo menos quinto. Parabéns. Okay? É a primeira vez que vocês vêm? Não. Ok, beleza. Vocês estão dando disciplina de clínica médica. E o professor de vocês quem é? Quem? Ah, muito bem. Parabéns, hein, para elas, hein? Elas estão incentivando, né? Beleza. Sexto semestre. Olha só, o quinto vem, sexto semestre não vem. Sétimo semestre. Oitavo. Ok. Aí já é internato, né? Nono. Décimo. Okay. 11º. E os formandos, 12º. Ok. Você 12º. Residentes. Bom, temos que ter uma intervenção na residência, hein? É para estar todo mundo aqui. Né? Levantou a mão, levantou. Tem mais gente. Tem mais aqui, né? Levanta a mão aí, Davi. Mas aí, o professor Ricardo vai atuar nisso aqui para ter, inclusive de cirurgia, viu? Cirurgia, ter a sessão também é importante. Então, muito bem. Vou passar para você, mas aqui temos Caio, né? Caio Rocha, da clínica. Felipe, aqui da patologia, né? Lívia da radiologia. Preceptora. Ela é preceptora, não é residente não. Certo, claro. A residente de radiologia está doente, mesmo assim ela manteve o compromisso Intermaia aqui, da apresentação. Foi ótimo. Da Reumato. Da Reumato, embora seja um clínico aqui de excelência aqui, estão tudo aqui. Aliás, reumatologia tem que ser bom em tudo, né? E você? Marina da Gastro. Da medicina interna, então, departamento de medicina interna. Você eu já conheço, né? Foi eu que fiz a admissão sua. Muito bem. Ricardo, todos apresentados aqui. Então pronto, eu acho que já podemos começar. O pessoal, ainda vai chegar a gente da 2A, mas eu acho que a gente já vai começando, né? Bom dia, eu sou Caio, eu sou médico residente do 2º ano da clínica médica. Vou dar início à apresentação de um caso clínico de uma paciente que esteve internado conosco em junho de 2025, com acompanhamento também da gastroenterologia e reumatologia do hospital, tá certo? As informações, claro, foram coletadas com o consentimento da paciente, por meio de registros fotográficos também, e revisão do prontuário da mesma, além da própria entrevista. Iniciando o quadro clínico, ela é uma paciente de 18 anos, sexo feminino, estudante do ensino médio, ela é natural e procedente de Macaúbas, onde foi admitida aqui no dia 19/6/2025. Ela tinha uma queixa de necrose progressiva em hálux direito há cerca de 7 meses e hálux esquerdo há cerca de 3 meses, além de dor abdominal intensa há cerca de 15 dias da admissão. A paciente foi admitida com diagnóstico externo de doença de Crohn
sendo admitida nessa data que eu falei anteriormente, devido à queixa principal de dor abdominal intensa, marcada por uma piora acentuada há cerca de 15 dias, inicialmente de leve a média intensidade e evoluindo para forte intensidade, com escala analógica de dor 10 em 10. Ela descrevia que a dor durava cerca de 5 minutos e evoluía depois, principalmente das refeições, mas também evoluía de forma espontânea. Era marcada por despertares noturnos e refratariedade até mesmo ao uso de opioides. Associava náuseas, êmeses e constipação, além de distensão abdominal e perda ponderal importante no período recente de 3 meses. Ela negou história de febre, diarreia, sangue ou muco nas fezes, lesões de pele, aftas orais, úlceras genitais e manifestações oculares associadas. Dando continuidade à história da moléstia atual, ela ainda associou ao quadro uma cianose em primeiro pododáctilo à direita, no início de novembro de 2024, e iniciou em pododáctilo à esquerda, uma cianose também fixa, em março de 2025, evoluindo posteriormente com necrose bilateral em ambos em junho de 2025. Em paralelo, a paciente ainda relatou que após a evolução dos sintomas cutâneos, dos fenômenos cutâneos, ela notou parestesia em botas. De antecedentes médicos, chama a atenção que é uma paciente que já vinha com história longa, tanto a genitora quanto a paciente referia que desde os 11 anos de idade ela tinha relatos de livedo racemoso e fenômeno de Renault, sendo que em 2018 ela passou 26 dias internada no Hospital da Criança, em Feira de Santana, para investigação desse quadro, sendo que foi realizada biópsia cutânea, sem demais alterações sugestivas de alguma patologia, investigação com FAM, ANCA, autoanticorpos específicos para lúpus e síndrome do anticorpo fosfolípide, com resultados também negativos. Nesse mesmo ano de 2018, começou os quadros de dores abdominais de forma leve, progredindo para intensa. Ela ainda associava também naquele período náuseas e vômitos e negava também diarreia associada. Em 2021, iniciou um quadro de piora marcada do quadro descrito de dor abdominal, com necessidade de múltiplas idas a emergências, além de perda ponderal significativa. Ela descreve que perdeu cerca de 10 quilos em um intervalo de 1 ano, sendo que em dezembro de 2021 ela realizou uma enterectomia de urgência por conta de um abdômen agudo vascular. Nessa ocasião foi realizado um anátomo patológico, que posteriormente, também com a revisão de lâmina, foi descrita uma colite isquêmica sem alterações microvasculares. Em acompanhamento, posteriormente à alta de 2021, ela realizou a primeira colonoscopia, endoscopia somente em 2024 por dificuldade de acesso, apresentando um anátomo patológico não sugestivo de doença inflamatória intestinal, mas devido a uma calprotectina elevada, com valores aproximadamente de 2.000 acima do valor de referência, foi optada então pela introdução de mesalazina, em uma dose de indução mesmo, pensando em doença de Crohn. Foi reavaliada em janeiro de 2025 e, diante da ausência de resposta clínica, foi orientado a realização de step-up do tratamento para azatioprina e anti-TNF via CESAB e Ministério da Saúde. Porém, em primeiro momento, não foi disponibilizado. Em maio de 2025, ela evoluiu com um quadro similar ao de 2021, dor intensa abdominal, 10 em 10, com náuseas, vômitos e posterior constatação de nova obstrução intestinal, dessa vez secundária à estenose de sigmoide, que evoluiu com necrose de intestino grosso e necessidade de colectomia à esquerda. Dessa vez, a biópsia mostrava uma colite crônica ulcerada, com fístulas transmurais em colo de sigmoide e sem alterações microvasculares. Além do mais, foram documentados 2 episódios de crise convulsiva neste internamento, sem alterações estruturais demonstradas nas tomografias de crânio. Ela teve alta hospitalar durante esse mesmo período de maio de 2025, porém, no contexto de deterioração clínica e ausência de resposta clínica à farmacologia prescrita, ela foi orientada a buscar internamento novamente e, posteriormente, foi regulada aqui para o UPS.
É uma paciente que vinha em uso contínuo de sertralina, amitriptilina, clonazepam. Ela usava analgesia sistemática, basicamente diariamente, por conta do quadro de dor abdominal. E vinha em uso da azatioprina também desde o início de 2025. De antecedentes fisiológicos, chama a atenção que ela vem menarca desde os 11 anos de idade, com a data de última menstruação atrasada a cerca de 2 meses da admissão. Ela tinha uma vida sexual inativa e, de antecedentes familiares, chama a atenção que ela não tem antecedente positivo familiar nem para doenças autoimunes ou oncológicas. Em hábitos de vida, ela tinha uma importante baixa ingesta proteico-calórica e, principalmente após as cirurgias realizadas, essa ingesta calórica foi reduzindo bastante. No histórico de peso dela, foi notado também uma perda importante de peso, cerca de 15 quilos basicamente, no intervalo de 4 anos. A genitora relatava que ela tinha 45 quilos em 2021 e quando foi admitida ela tinha 30 quilos, que dava mais ou menos um IMC de 11. No exame físico da admissão, ela encontrava-se taquicárdica, eupneica, a pressão estava normal e estava afebril também. A paciente que encontrava-se em um irregular estado geral, bastante emagrecida, lúcida e orientada, e afebril ao toque. As mucosas estavam hipocoradas, não chamava atenção linfonodomegalias palpáveis. No aparelho respiratório a gente não tinha alterações. No cardiovascular também nada digno de nota. Em abdômen ele encontrava-se escavado, com a presença de ostomia em flanco direito, bastante produtiva. O abdômen naquele momento era indolor à palpação, tanto superficial quanto profunda. Não haviam visceromegalias e o espaço de Traub era livre nessa ocasião. Neurológicos, as pupilas eram isocóricas e fotorreagentes e havia principalmente a redução de sensibilidade tátil em ambos os pés, em região de botas. A força era preservada em membro superior e não foi avaliada adequadamente em membros inferiores devido principalmente à queixa de dor da paciente em membros inferiores. Tanto a coordenação, quanto marcha, quanto a força. Aqui embaixo a gente tem as imagens que a gente consegue ver o livedo dessa paciente. Acredito que esteja dando para ver um pouquinho. E a necrose em hálux direito, principalmente na falangiana distal de primeiro pododáctilo e aqui na fase posterior também, que a gente já encontrava ela em uma fase de necrose mais seca, mais delimitada também. E aqui no contralateral, no pé esquerdo, também já encontrava-se com a necrose fixa na falangiana distal. Inclusive com uma ulceraçãozinha aqui embaixo, porém sem sinais flogísticos ou nada nesse sentido. Bem, agora apresentando a lista de problemas que a gente montou para a apresentação do quadro clínico, a gente tem basicamente uma paciente jovem, de 18 anos, com a histórica de isquemia periférica aguda, com necrose bilateral em ambos os pododáctilos, um livedo que chama a atenção desde 2018, histórico de fenômeno Renault quando exposto ao frio, e uma mononeuropatia múltipla também, tá certo? Além disso, tem uma estenose de sigmoide com necessidade de múltiplas correções cirúrgicas e AP que mostram fístulas transmurais, além de isquemia de intestino delgado, que foi constatada em 2021. Ela tem uma desnutrição grave e tem um relato de crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas em maio de 2025. Eu acho que a gente pode abrir para pergunta, se alguém... Quem chegou depois, não sei se ficou claro, uma moça jovem, 18 anos, que desde os 11 anos ela percorre a emergência, com sintomas gastrointestinais e, vamos dizer assim, de sintomas, vamos dizer, vasculares sistêmicos, assim, que chamava a atenção, desde os 11 anos de idade. E agora, aos 18 anos, ela tinha já feito 2 laparotomias, uma para uma ressecção de delgado, e que o diagnóstico foi de colite isquêmica, e uma outra ressecção de intestino grosso, em que fez uma colostomia, ressecou parcialmente o intestino grosso,
e também com esse achado de colitis química, que na investigação endoscópica parecia ter ulcerações compatíveis com doença inflamatória também. Pode me corrigir depois, viu, doutora? Mas essa foi a minha compreensão, que o sintoma dela se caracterizavam por sintomas vasculares e sintomas gastrointestinais. Eu quero parabenizar pela sua apresentação. Essa história é complexa para se apresentar, não pense não que ele teve que... Mas só discordei de uma coisa do senhor, regular estado geral. Eu acho que é péssimo estado geral. Uma menina de 18 anos, pesar 30 quilos, eu vi essa menina, presenciei, ela era uma coisa muito frágil, né? E sofrida. Perguntas? Você vai falar no microfone. Bom dia. Eu tive uma dúvida quanto a esse quadro clínico dela, principalmente o quadro clínico cutâneo, principalmente com essa necrose que veio, não sei se ela foi algo progressivo ou se foi súbito, né, associado ainda a esse livede, essa mononeuropatia múltipla. Me veio muito à mente crioglobulinemia, certo? Eu não vi aí na lista, né, e principalmente com esse histórico prévio que fala muito a favor de autoimunidade. Então, se é algo tipo 2, tipo 3, né, que é mista, monoclonal, mas policlonal junta. Então, eu pensei muito em algo assim, autoimune fazendo uma crioglobulinemia. Quer comentar? Então, depois... Sobre o quadro cutâneo, inicialmente, Murilo, bom dia. A genitora, principalmente, relatava que aos 11 anos de idade deu início a esse quadro de livedo, principalmente em membros inferiores, e cianose, principalmente em mãos e em pododáctilos também, que foi o motivo a qual ela foi regulada para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, que originou naquela investigação, tanto em internamento quanto ambulatorial, porém não se fechou-se nenhum diagnóstico naquela época. Posteriormente, somente no final de 2024, que foi em novembro, ela apresentou cianose em primeiro pododáctilo à direita, evoluindo posteriormente com necrose, e em março de 2025 evoluiu com necrose, com cianose em primeiro pododáctilo à esquerda, evoluindo posteriormente com necrose. Foi basicamente isso mesmo. E sobre a mononeuropatia, ela referiu que percebeu esses sintomas em conjunto com o aparecimento das lesões cutâneas, principalmente quando avançou ou progrediu a necrose. Ela queixava-se bastante de parestesia em botas. Professora Marina e professor Mitternack, você vai comentar algo agora? Eu acho melhor começar por Marina, porque tudo começou com o diagnóstico de Crohn. Depois eu acho que eu tenho algumas coisinhas para falar. Primeiro, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui hoje, porque tem um simbolismo especial. O Dr. Mitter foi o meu orientador. Não precisa não. Dr. Mitter foi meu orientador de TCC e Barberindo, o meu professor de semiologia. Então, para mim, hoje tem um significado mais especial ainda. Eu acho que a grande dúvida em relação a essa paciente é se é uma vasculite com envolvimento intestinal ou se é uma vasculite com doença de Crohn. Eu já começo dizendo que a doença de Crohn muitas vezes é um desafio diagnóstico mesmo, porque não há achados patognomônicos. O Crohn pode dar achados endoscópicos que são indistinguíveis da vasculite, então a história clínica é que é muito importante no entendimento desse diagnóstico diferencial. O que me chamou a atenção é que o quadro cutâneo dela, de livedo, de fenômeno de Raynaud, ele antecede, começa desde os 11 anos de idade, então antecede as manifestações intestinais em si. É descrito vasculite, o Dr. Mitter vai poder falar muito melhor do que qualquer um aqui. A vasculite associada à doença de Crohn, o mais comum descrito é a vasculite de Takayasu, mas a gente tem vasculite de Médici, de pequenos vasos também. E nos casos descritos, a maioria das vezes, a doença inflamatória, ela antecedeu o aparecimento do quadro de vasculite. Daí, quando chega um paciente que tem um diagnóstico de vasculite já estabelecido,
e chega no ambulatório com suspeita de doença inflamatória intestinal, até prova o contrário, eu vou querer, de fato, linkar que aquele quadro intestinal é uma manifestação intestinal da vasculite. Então, eu acho que o grande dado que me faz pensar que pode ser, de fato, uma vasculite com envolvimento intestinal é essa história de livedo e fenômeno de Renault que antecede em anos o aparecimento do quadro intestinal. E no primeiro episódio que ela teve no quadro cirúrgico, Caio, né? Quando você vai conversar com a paciente e a mãe, ela descreve sintomas suboclusivos. Então, era um quadro que provavelmente ela já tinha algum grau de estenose de delgado. Eu não me recordo se a gente tem anátomo patológico da peça cirúrgica dessa primeira cirurgia. O que é que eu quero dizer? Apesar do termo utilizado seja um abdômen agudo vascular, a clínica que ela descreve parece mais um quadro de suboclusão. Mas quadros vasculares podem levar, cronicamente, a uma estenose intestinal e suboclusão. E, no segmento, eu tive a oportunidade de ver a colonoscopia dela antes dessa segunda cirurgia. O que é que me chamou a atenção, doutor Mita? Ela tem uma estenose no sigmoide, uma subestenose no sigmoide. E essa subestenose, ela não tem processo inflamatório. Ela é só fibrocicatricial. E não tinha inflamação ativa. Às vezes, no Crohn, a gente pode ver isso num paciente não tratado. Honestamente, eu não sei se na vasculite essa seria a evolução natural de você não identificar processo inflamatório ativo na mucosa e somente fibrose. E o que chama a atenção é que a gente tem o que é mais precioso para tentar fechar um diagnóstico, que é a peça cirúrgica. E no anátomo patológico dessa peça cirúrgica, da segunda abordagem, o patologista coloca: não há indício de alterações vasculares. Então, eu acho que caberia uma revisão, talvez, para a gente ter dados, porque se não há indício de alterações vasculares na peça cirúrgica, então aí eu volto ao raciocínio de que pode ser uma vasculite de base, e agora ela está abrindo um quadro de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que é o dado mais robusto, digamos assim, que a gente pode ter. E, para finalizar, na última colonoscopia que ela fez internada, agora sim, né, nessa internação, tem alterações inflamatórias que me lembram mais algo isquêmico, mas se vocês me perguntarem se doença de Crohn pode dar aquele padrão, pode dar também. E a biópsia, tanto no Crohn quanto na vasculite, pode vir na específica, porque às vezes a vasculite, a alteração vascular, está ali na submucosa, e a biópsia da mucosa não visualiza nada. Então, a biópsia, muitas vezes, não ajuda. O que eu quero dizer, é um desafio, eu acho que a opinião de Mita vai ser muito importante para a gente tentar fechar essas peças. Ok, muito bom. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Quem falou de crioglobulina? O que é que essa paciente tem de crioglobulina, de fato, objetivamente? É uma neuropatia periférica. Uma isquemia periférica. Não, eu estou comentando isso, perguntando, porque ela tem uma situação clínica que é uma isquemia periférica. E quando a gente abre o leque de possibilidades é um leque muito grande. Até a gente escreveu uma revisão sobre esse tema, porque a gente vê isso tanto na clínica médica, todo mundo já viu, o paciente com isquemia periférica, ou então isquemia cutânea, necrose. Quem não viu vai ver. E aí chama todo que é especialista, inclusive reumato. Aí eu tive a curiosidade de tanto ser chamado, que a gente terminou escrevendo a revisão. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade de ver lá, a gente chamou isso de APSIS, Acute Peripheral Ischemic Syndrome. E porque abriu um leque imenso de possibilidades. A gente tem espaço para crio, quando tem isquemia digital? Tem, mas o quadro clínico da crio, que é mista, que ele bem colocou, é um quadro clínico com... Pode ter neuropatia periférica, mas a pele é de vasculite leucocitoclástica, púrpura palpável. Então, assim, se eu estiver diante de uma pessoa com isquemia digital e com livedo, eu falo, é muito melhor pensar numa outra condição chamada síndrome antifosfolipídica. E aí a gente vai tentando somar as peças. Tanto é que é muito difícil definir se aquele quadro isquêmico é trombótico ou vasculítico. E nessa revisão que a gente fez, foi um material que estudei muito, a gente falou, olha, eu não sei o que é, a gente trata com trombótico, com vasculítico, e depois a gente tenta definir, porque o leque é imenso de possibilidades.
Mas o que a gente está vendo aqui é uma pessoa que tem um quadro, supostamente, de um diagnóstico de doença de Crohn, inflamatória, que recebeu até tratamento para isso. E aí é que vem, previamente já tinha um livedo, que a gente não sabe se é livedo racemoso, livedo reticular, isso vamos chamar de livedo, que era prévio, e que desenvolveu um quadro do abdominal que levou o rótulo de doença de Crohn. E mais recentemente começou a complicar com do abdominal, com isquemia mesentérica, cirurgia, 1, 2, e amputação de dedos, ou isquemia digital. Esse é o cenário clínico dessa paciente, é o motivo aqui dessa reunião que a gente está aqui discutindo. É muito bom, porque é bom academicamente, muito bom, mas é terrível do ponto de vista clínico e lidar com uma situação dessas numa menininha de 18 anos de idade. Então, o que é que a gente encontra de possibilidades somando um livedo reticulares, ou isquemia digital e neuropatia periférica, poliarterite nodosa? Poliarterite nodosa aqui somente para o pessoal do primeiro ano de medicina, porque o resto todo já sabe. É uma condição que acomete mais homem do que mulher, depois de 50 anos de idade, que dá livedo reticulares, dá nódulos subcutâneos, úlceras, neuropatia periférica, mononeurite múltipla, isquemia, infarto do coração, infarto coronariano, infarto do miocárdio, a mononeurite múltipla, pé caído, isso, hipertensão arterial, isquemia renal, esse é o padrão clássico de uma poliarterite nodosa. Geralmente é idiopática, a gente não tem causa, muito frequentemente, no passado, associado à hepatite, vírus B, muito frequentemente, mas com, em geral, 1/3 dos pacientes ou menos, hoje muito menos frequente. Esse é o cenário clínico de poliarterite nodosa. Como é que eu vou pensar em poliarterite nodosa, porque tem livedo reticulares, tem isquemia e tem neuropatia periférica? Eu vou falar numa menina que começou um quadro, bem para menina nova, uma adolescente. Que poliarterite nodosa é essa, pelo amor de Deus? E aí é nesse cenário de poliarterite nodosa, clinicamente de poliarterite nodosa, que abre espaço sempre, e aqui é a mensagem que a gente vai levar para casa para aqueles que não têm ainda vivenciado, eventualmente não vivenciaram essa situação, que abre espaço para o que tem sido recentemente descrito, eu estou falando 1 década atrás, uma condição tipo poliarterite nodosa acontecendo em pessoas jovens, isso, uma doença genética, que é o que eles colocaram aqui, que é a deficiência dessa enzima chamada adenosina deaminase 2. Então, assim, a mensagem é, eu sei exatamente quando é que eu vou pensar nessa vasculite poliarterite nodosa. No homem de 50 anos, etc. Homem não quer dizer que é só de homem, não, é 2 vezes em relação à mulher. Mas, quando eu encontrar o cenário de poliarterite nodosa no jovem, eu digo, não dá para excluir, não. Tem que pensar nessa situação e, geralmente, eu tenho a obrigação de buscar uma associação com um componente genético, classicamente, essa nova entidade, antiga, mas descrita mais recentemente, chamada DADA2. Essa não é a única alteração genética associada à poliarterite nodosa, não. Ou existe uma outra mutação genética que quem não ouviu falar, vai ouvir falar, que é o VEXAS, que também pode estar associada à poliarterite nodosa. Então, a mensagem que eu falei essa semana no Serviço de Clínica Médica Santa Isabel é que, antigamente, os casos nebulosos iam para a reumatologia. Eu não sei o que é, vai para a reumato. Hoje, a coisa está ampliada, assim. Agora, caso nebuloso, a gente manda para a genética. A gente não está sabendo o que é, a gente não está dando conta. Vamos ver se o pessoal da genética ajuda. E ajuda. Então, agora tem que saber o que está pedindo para não ter um bocado de mutação genética sem a gente saber fazer associação e se atrapalhar mais do que ajudar. Mas esse caso, por exemplo, se eu estou desenhando o quadro de poliarterite nodosa, estou muito prolixo hoje, né? E eu estou vendo uma criança, eu digo, eu tenho a obrigação de buscar a mutação de DADA2. Esse é o que eu queria comentar sobre esse caso, sobre o quadro clínico geral. Agora, se tem isquemia de dedo, tem isquemia de pele, tem isquemia, também pode ser do tubo digestivo a isquemia. Chame de Crohn ou não, mas eu digo, está muito mais com cara dessa condição do que propriamente de Crohn. Aí a gente pode discutir depois como é que lida com essa situação. Falei muito, vou cortar minha palavra aqui.
Já que Mita citou como principal hipótese a arterite nodosa ou poliarterite nodosa like, quando há envolvimento intestinal pelas vasculites, é mais comum a gente visualizar estenoses quando é uma poliarterite nodosa, porque é de vaso médio, do que de pequenos vasos. Então, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, acho que corrobora o achado de estenose numa vasculite com envolvimento intestinal. E só uma mensagem para os residentes: mesalazina está proscrita para tratamento de Crohn, tá, gente? Mesalazina a gente usa hoje para tratar retocolite ulcerativa. Se ela tivesse o diagnóstico de Crohn, o tratamento não seria mesa. Ok, obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça agora. Então eu passo para a apresentação da radiologia, para a gente ter tempo depois com a patologia, e no final a gente vai comentar. Por exemplo, do ponto de vista clínico, eu vou deixar uma pergunta depois para os preceptores. É mais importante a gente saber o que fazer se a gente pega um quadro desse, assim, como tratar, né? Porque às vezes chega um momento que você não tem um diagnóstico ainda, né? O que é que se faz, assim? Como é que a gente vai atuar nisso? Quando o senhor liberar, a gente passa a radiologia. Não, deixa eu fazer só um comentário, que eu sempre me preocupo, né? Porque quando a gente chega, depois de tantos anos de medicina, a gente já viu tanta coisa. E quando a gente chega assim, vai apresentar um caso de uma paciente, a gente já viu isso em enfermaria, assim, é um paciente aqui que tem tal coisa, como se fosse já um problema bem caracterizado. Não estou dizendo que não tem doença de Crohn esse paciente, não. Até eu pensei quando vi aquele resuminho que você mandou. Essa possibilidade também. Mas isso me preocupa, sabe? Porque fica muitas vezes, entra e sai, tem alta, etc e tal. Eu já vi lúpus que era hanseníase, por exemplo, né? Tanto tempo, né? Eu já vi a paciente que tinha atividade reumática e no fim era lúpus eritematoso sistêmico e coisa desse tipo aqui. Porque alguém estabeleceu de que o problema era esse. Discutiu na enfermaria, o preceptor achava que era tal coisa, o residente já coloca aquilo com carimbo. Tá certo? Quer dizer, pode ser doença de Crohn associada com vasculite, para mim não vai ter nenhuma surpresa, ele já colocou alteração genética, alguma coisa, no fim pode ser tudo isso aqui. Mas me preocupa muitas coisas quando vem assim. Às vezes já está tão lá no prontuário que você já começa assim. A paciente foi internada aqui, tal ano, com diagnóstico tal, entendeu? E a gente tem que ter a mente, senão cai num viés cognitivo. E aí, para sair dele, às vezes é difícil. Só o patologista que chega aqui, olha, não tem nada disso aí que vocês estão pensando, mostra um achado que a gente tem que repensar tudo mais. Só isso, pode ser doença de Crohn, mas só estou dizendo a preocupação que eu fico quando começa uma história clínica estabelecendo alguma coisa que está no prontuário, entendeu? Só isso o comentário. Não quer dizer que não possa ser isso, até que eu pensei dessa possibilidade também. Bom dia a todos, eu sou Ian, sou preceptor da neurologia. Eu tive a oportunidade de ver esse caso também, ela fez eletroneurografia comigo lá no setor. E me chamou muita atenção a neuropatia dela, né? Por conta também dessa isquemia digital. E assim, conversando com ela um pouco mais a fundo, né? Já fui mais guiado, né, pensando de fato que se tratava de uma vasculite, poderia ser uma neuropatia múltipla, e ela contou junto com a mãe que tinha episódios de dor nos membros, né, de forma bem assimétrica, de forma bem multifocal e com território de nervo. Isso chama muita atenção de fato para um acometimento com o padrão de mononeuropatia múltipla. Então ela falou, olha, teve um momento que ela internou na UPA lá em Macaúbas com o pé caído. O pé ficou caído e com a dor no território do fibular direito. E aí tratou com uma medicação, tratou com analgésicos, e aí ela foi para casa. Aí um outro dia, em outro mês, né, nessa história que foi muito longa, ela acabou retornando com a dor na mão direita, com a parestesia nos 3 primeiros dedos, território do mediano. Então, assim, chamou muita atenção esse padrão meio aditivo e multifocal da própria história clínica dela, que não é comum numa polineuropatia periférica qualquer, né, como um diabetes mellitus, como vitamina B12, enfim, que tem um padrão mais de comprimento dependente, mais distal para proximal, e sim um padrão multifocal em território de nervo. E a eletromio confirmou esse padrão, né, tem um padrão
Hoje é uma mononeuropatia múltipla confluente, porque já acabou afetando múltiplos nervos, mas ainda assim preserva características assimétricas, multifocais, sensitivo motor, sensitivo pior que o motor, que também é o padrão. Então, pela eletromio e pela neurologia, de fato, uma mononeuropatia múltipla, assim, sem dúvidas. Que eu acho que que encaixa perfeitamente aí com as suspeitas, né, tanto de PAN quanto de DADA2 também, que tem essa predileção por se manifestar no sistema nervoso periférico com uma mononeuropatia múltipla. Obrigado. Veio, na verdade, vamos dizer assim, atestar o que Mita já tinha falado, né, e você estava pensando. Eu vou passar a radiologia. A gente pode voltar à discussão clínica. Eu quero até elogiar a residente, porque ela realmente está doente. Ela até tentou assim, fazer online, mas ela tem acesso de tosse, etc. Mas ela fez a gravação, acho que ficou bom, porque aí ela pôde... Covid, mas graças a Deus, pelo menos oximetricamente, ela está bem. E eu acho que o compromisso da pessoa, né? Quer dizer, ela podia dizer, eu estou doente, não vou apresentar, e a gente tinha que aceitar isso. Mas ela realmente teve o compromisso de fazer o trabalho dela e mostrar aqui. Estela. Bom dia a todos, meu nome é Estela, sou residente do 3º ano em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Hoje, excepcionalmente, farei essa apresentação em formato virtual por motivo de adoecimento. Me coube fazer a revisão dos aspectos de imagem e sua correlação com os dados clínicos e resultados de testes genéticos e exames laboratoriais conhecidos até a presente data desta apresentação. Deixo aqui no cabeçalho, frisando os principais aspectos clínicos que norteiam o raciocínio radiológico. Tá? É uma paciente jovem, feminino, 18 anos, com uma síndrome de isquemia periférica aguda, isquemia intestinal, já tratada com colectomia em 2021, mononeuropatia múltipla, relato de crise convulsiva, tá, pela própria paciente, como episódio único em 2025. A suspeição clínica foi que esses achados fossem secundários a uma vasculite, ou secundários a doença de Crohn, né, doença inflamatória intestinal. Além disso, temos a variante adenosina deaminase, ADA2, hemomusicose identificada no exoma. Então, com base nesses achados, o que chama a atenção nesse contexto, na tomografia de abdômen realizada no dia 27 de junho de 2025, são irregularidades parietais, notadamente na artéria hepática, como podemos observar nesta imagem identificada pela cabeça de seta verde. Então, observem aqui as irregularidades tênues da parede da artéria, né, na fase arterial. Na fase portal do estudo, o que chama a atenção é o adensamento dos planos adiposos circunjacentes ao mesmo vaso referido como irregular na fase arterial. E não só a ele, mas também esse adensamento se estendia à mesentérica superior e ao tronco celíaco. Diante desses achados, aventa-se a suspeita de uma vasculite, embora tênue e localizado apenas nessa topografia, no estudo, aventou-se essa possibilidade de vasculite pelo aspecto radiológico. Posteriormente, no dia 1º de agosto de 2025, a paciente realizou uma enterotomografia, que por sua vez evidencia também achados sutis. Aqui, na imagem axial, identificado no asterisco, um espessamento parietal da moldura cólica direita, no coronal, em fase portal, chama a atenção sua eminência numérica de linfonodos na raiz do mesentério, mas com dimensões habituais, tá?
Essas densidades ovalares identificadas por essas cabeças de seta são linfonodos. E nessa outra imagem axial, o que chama a atenção é esse discreto espessamento parietal de alças de delgado. Lembrando que a espessura parietal usual é de 0,3 centímetros, a paciente tinha 0,4 a 0,5 centímetros de espessura, então discreto espessamento. Esses achados são inespecíficos e podem estar relacionados tanto a um processo inflamatório infeccioso ou a doença inflamatória. E aí vai ter que ser relacionado com o contexto clínico e contexto laboratorial. Por imagem, a gente não tem como afirmar que é uma doença inflamatória intestinal, porque não tem achados tão proeminentes como a gente costuma observar nos pacientes com doenças inflamatórias clássicas, que são a estratificação parietal, aqui está ausente, um realce mucoso importante, ao contraste, aqui está ausente, o engurgitamento de vasos também está ausente. Então, achados sutis e inespecíficos. A paciente realizou também a angiorressonância, evidenciando polígono de Willis completo, com artérias bem individualizadas, ausência de malformações arteriovenosas, ausência de formações aneurismáticas, as artérias com trajetos e calibres habituais, com fluxo preservado. Aqui eu trago os vídeos da ressonância da paciente. Primeira imagem axial T2 flare, segunda imagem gradiente eco, terceira imagem axial T1 pós-contraste e, por último, a difusão. Paciente sem malformação estrutural, sem evidências de lacunas isquêmicas, sem sangramentos, um exame de ressonância normal. Então, do ponto de vista radiológico, é uma paciente com achados sutis e que, diante de todos os achados clínicos comemorativos e resultados de exames, merece um acompanhamento por exame de imagem, à busca de lesões futuras que possam vir a surgir. Era isso. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Ela realmente fez no sacrifício. Aí eu conversei com ela, está bem debilitada. Lívia, se quiser fazer algum comentário sobre... Não tem nada assim que chamou a atenção, que ele possa atribuir diretamente à doença de Crohn. Os achados da tomografia realmente são bem inespecíficos, não dá para fechar nada. Obrigado. Podemos passar para a patologia e comentar tudo em conjunto, né? Vamos. Aí depois a gente retoma a clínica e aquela pergunta principal, o que fazer, né, diante do paciente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe, residente de patologia. Para começar, a gente não teve acesso a todas as biópsias da paciente e fica o convite aí para trazer essas biópsias para cá para a gente fazer uma revisão, né? Porque a única que a gente tem na unidade foi essa última, né? E vamos começar falando de doença de Crohn, principalmente porque era a primeira suspeita que chegou pelo menos para a patologia, né? A doença de Crohn, ela é uma colite crônica aguda, ativa, na verdade, né? Então, o que a gente vai encontrar é criptite, abscesso de cripta, distorção de cripta, metaplasia de células de Panet e também metaplasia pilórica, né? E esse conjunto dessa colite crônica ativa podia ser, por exemplo, uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn, uma doença diverticular e alguns tipos de infecção como histoplasmose, por exemplo. Aqui não é a imagem da paciente, mas aqui é mais um exemplo
do que a gente poderia ter encontrado, né? Então a gente tem aqui abscesso de cripta e criptite, uma inflamação linfoplasmocitária bem intensa aqui e granuloma também, granuloma não infeccioso. Na biópsia que a gente recebeu, primeiro o ilho a gente, a princípio, tínhamos laudado como sem alterações, mas a gente olhou com um pouco mais de calma, a gente tem algumas glândulas com infiltração de neutrófilo aqui e mais umas poucas, né? No fim das contas, seria uma ileite em atividade bem discreta, mas foi laudado como uma mucosa dentro dos limites da normalidade. Mesmo sendo uma ileite em atividade bem discreta, também não tem como fechar como uma doença de Crohn. Tem que ter todos aqueles achados que eu já falei anteriormente. Já no ascendente, um diagnóstico um pouquinho, feito um pouquinho com uma intensidade talvez maior, inteiramente normal, porém tem um pouquinho de infiltrado aqui em lâmina própria, que fez com que tenha sido laudado como inflamações discretas inespecíficas, apesar de ser um pouco discutível e talvez fosse normal aí. Mesmo no transverso, a mesma coisa, tem um pouquinho só de infiltrado aqui em lâmina própria. E vocês percebem que todas têm uma arquitetura normal, uma arquitetura completamente normal aqui das criptas. Já no descendente, que foi dito como uma lesão, a gente só vê aqui, na verdade, uma úlcera. A gente não consegue ver mais nada que isso, só tem tecido de fibrina. Não, na verdade, provavelmente deve ter sido biopsiada o centro da úlcera e não a borda da úlcera. Então, a gente não tem como inferir nada aqui, porque a gente não tem epitélio intestinal aqui. Então, a gente só tem como dizer como um tecido de granulação exuberante, sem nenhuma outra particularidade. Não viu malignidade. E já essa úlcera de descendente já foi feita de forma mais correta, né? Porque a gente tem aqui a úlcera, mas a gente tem uma borda dessa úlcera. E na borda dessa úlcera a gente vê que as glândulas são bem preservadas e também não tem sinais de inflamação. Né? E o tecido de cólon com uma úlcera crônica com tecido de granulação, foi exatamente o que nós vimos. Já no reto, tem uma perda pequena aqui de continuidade aqui na lâmina própria, que pode ser diagnosticada ou concluída como uma ulceração, uma pequena ulceração, né? Uma retite erosiva não específica. Também é um pouco discutível, muito pequena, na verdade foi mais, talvez, pensando no que o endoscopista viu, o colonoscopista viu, do que necessariamente o que foi visto em lâmina. E a última é uma úlcera de reto, a gente vê exatamente a mesma coisa, uma perdazinha bem discreta aqui da continuidade na membrana basal, e tem um infiltrado, na verdade tem um folículo linfóide aqui, que é esperado nessa topografia. Você vê que todas as glândulas, como todas as outras que eu passei aqui, elas não têm atividade nenhuma, são glândulas com a morfologia normal, não tem nenhum tipo de outro achado que a gente possa inferir como doença de Crohn, né? E aí a gente colocou nessa última retite erosiva não específica e a sugestão de correlacionar com aspectos clínicos e endoscópicos, né? Obrigado. Eu leigamente entendi que tudo que teve de achado aí, nada falava a favor de doença inflamatória assim, intestinal, né? Isso está muito inespecífico. Uma pena que as peças, na verdade, é melhor examinar a peça desde antes. Perfeito, para a documentação do caso, né? A gente vai ver que depois, o mais importante para o paciente, na verdade, depois vai ser o tratamento. Eu só queria deixar registrado que um paciente com tal complexidade, ela tem que vir para um hospital como esse. É muito difícil você solucionar isso num local do interior. Então, os médicos recém-formados, assim, tem determinados pacientes que você vai dar o atendimento inicial, mas você tem que direcioná-lo para uma estrutura de mais complexidade.
Queria que você estimulasse, ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguém da plateia também. A gente sempre começava assim, algum estudante tem algum comentário a se fazer? Às vezes ninguém fala nada, mas pelo menos a gente estimula também, né? Que tem, né? Eu acho assim, em termos de, por exemplo, a gente traz casos complexos, mas sempre o raciocínio clínico está presente e é importante. Eu acho que é uma coisa assim, que a gente assim, não fique do que você pensa logo de início, você sempre abre o leque para você pensar em outras possibilidades, né? Essa é uma mensagem que a gente dá desde o início para o estudante de medicina, né? Para esse caso aqui, entendeu? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, das sessões anatomoclínicas de hoje e da década de 70, né? Todos os casos aqui eram de pacientes que faleceram, tá certo? Daquela década de 70, as autópsias tinham. Nós temos uma riqueza hoje, você viu aí, da imagem, né? Que faz com que, hoje a imagem e a patologia macro, microscópica, elas estão juntas, né? Inclusive estão no mesmo departamento hoje, a imagem também. Então, acho que a gente teve muito esse acréscimo também, né? Eu acho que a própria patologia também, com os corantes, com as técnicas imunológicas também, a patologia também cresceu muito em termos realmente de diagnóstico. E a gente tem essa possibilidade de uma discussão dessa, muitas vezes, sem um paciente que ainda a gente pode fazer alguma coisa por ele, né? E o paciente não, por exemplo, não faleceu. Estou imaginando que foi esse paciente, quer dizer, não sei a evolução dela qual foi, acho que ainda vai ser dita aqui, né? Não, eu queria até aproveitar para registrar a presença do serviço de nutrição, porque essa paciente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu acho que uma das coisas que ameaça a vida dela é a desnutrição. Porque ela está hemodinamicamente bem, oximetria adequada, função renal. Mas essa moça é altamente desnutrida, ela tem um intestino que às vezes em algum momento não estava absorvendo também direito, tem muita dor e ela está pesando 30 quilos. Você imaginar o que é uma moça pesar 30 quilos. E ela pegou a infecção, então a gente tentou até recentemente interná-la, não foi? E durante o internamento, ela fez uso de nutrição parenteral parcial e fez uso de nutrição por sonda também. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que a nutrição do paciente é uma coisa importantíssima. E é por isso que às vezes a gente se passa um pouco, né? E fica como se fosse uma coisa secundária. Eu acho que é nessa paciente o mais ameaçador agudamente. Bom dia, pessoal. Eu sou a Aruane, nutricionista. E aí, essa paciente, ela chegou cheia de tabus mesmo alimentares. Que eu acho que o paciente, quando tem, né, ou a suspeita, ou já o diagnóstico de doença inflamatória, eu via muito isso na 4B, ele já chega cheio de restrições alimentares, ou por orientação mesmo, ou por questão da própria pessoa, da própria paciente. E aí ela, como o doutor Ricardo bem falou, ela é uma paciente desnutrida grave. Nós tivemos bastante dificuldade com ela no início, por conta dessas restrições, e aí ela não aceitava várias condutas que a gente propunha para ela. E aí, por exemplo, em relação a essa desnutrição, a nossa primeira conduta foi a suplementação oral, foi a terapia nutricional oral, e ela chegava a olhar o rótulo, porque ela, na cabeça dela, ela tinha intolerância à lactose. E aí, hoje em dia, pela Anvisa, você não tem como mais dizer sem lactose ou não colocar nada. E mesmo sendo traços, mesmo sendo uma quantidade bem pequena, mínima possível, o fabricante ele é obrigado a colocar. E aí vinha como traços de lactose, e aí ela achava que ela tinha intolerância à lactose e restringia e não queria aceitar o suplemento oral. Tivemos que suspender, sendo que em vários momentos a gente pegou, no caso a mãe trazendo comida externa, tinham guloseimas nessas comidas, tinham bolos, tinham coisas que com certeza não tinham leite, lactose, ou seja, era a dificuldade mesmo dela aceitar a nossa conduta. Aí a gente partiu depois até que ela aceitou, porque durante o internamento ela começou a cursar com perda de peso, mesmo diante como é que eu posso dizer, uma alta oferta, né, calórica e proteica. Ela tinha dificuldade de aceitar por conta desses tabus e começou a ter perda de peso.
A gente conversou com ela sobre a sonda, ela não aceitou no primeiro momento, mas depois ela aceitou e foi quando a gente conseguiu começar a ter um retorno e uma resposta dela em relação ao peso. Mas é só mais para falar mesmo sobre quando é doença inflamatória ou quando esses pacientes têm alguma questão do trato gastrointestinal, eles têm essa dificuldade em aceitar as nossas orientações e, com isso, pela absorção ou pela baixa aceitação mesmo, tem um baixo peso. Mas foi muito bom porque a equipe médica, no mesmo momento que a gente sugeriu, eles foram, assim, concordaram com a nossa conduta da sonda e puderam reforçar a necessidade para essa paciente, no caso. Bem, ela fez também indução parenteral parcial por via periférica, né, e usou sonda. Quem quiser fazer mais algum questionamento, senão eu vou passar para cá para dizer assim como é que a paciente evoluiu e, no final, a conduta da preceptoria. Diga. Melhor falar no microfone que fica registrado. Ok, bom dia. Meu nome é Gabriel, sou do 5º semestre. Eu queria perguntar mais em questão da patologia, né? Pelo que a gente viu, a gente não pode firmar o diagnóstico de doença de Crohn, né? Como o Dr. Felipe estava falando, a gente não viu metaplasias, a gente não viu alterações na arquitetura típica do epitélio intestinal, mas a gente viu algumas sugestões, tipo assim, por exemplo, o que a gente faria daí diante, né? O Dr. Mittermeier e a doutora sugerindo, por exemplo, exemplos, né? A vasculite autoimune e a poliartrite nodosa. Eu queria entender que achado a gente poderia encontrar na patologia, ou se seria necessário novas biópsias para a gente ver, para esclarecer esse diagnóstico, né? Porque a gente meio que descarta a doença de Crohn só por esse exame histopatológico, né? Então, daí em diante, como é que a gente articularia isso aí? Para a gente suspeitar, a gente ia ver um infiltrado perivascular, por exemplo, no caso de uma poliartrite nodosa ou vasculite inflamatória? Eu queria entender melhor isso um pouco, ficou um pouco confuso. Eu acredito que eles vão esclarecer aí depois. A gente não, na verdade, o que a gente tem? A gente tem mucosa intestinal. Na mucosa intestinal, a gente poderia ter alguma inflamação perivaso. Só que a gente não tem isso. Nós não visualizamos isso. Não tem. Simplesmente não tem. E, inclusive, para a patologia, essa suspeita de vasculite não chegou. A gente chegou só como doença de Crohn. Mas, realmente, não tem sinal de vasculite. E, principalmente em mucosa, a gente não encontraria isso, não. Só se a gente pegasse com as camadas mais inferiores, que numa endoscopia a gente não consegue. Então, eu acho que o importante seria realmente receber essas peças das outras topografias. Ok, a gente vai ver a evolução, mas eu queria que vocês comentassem também o quanto essa discussão que a gente está fazendo, né, quer dizer, veio com aquela possibilidade de doença de Crohn, a gente está vendo que é uma coisa um pouco mais complexa. E quanto isso tem a ver com o tratamento, por exemplo. Se você tivesse aqui doença de Crohn e doença de Crohn, como é que trataria? E com essas vasculite que a gente ainda está investigando, se for uma vasculite, qual é, na verdade? O que toda essa discussão tem a ver com o tratamento, né? Mas você ia comentar alguma coisa, então... Observação prática. Você, depois ela aqui. Uma é assim, esse link entre a gastro e a reumato aparece em vários cenários. O link vasculite com doença inflamatória intestinal, então, o mais próximo é doença de Crohn com úlcera oral e úlcera genital, ou é doença de Behçet ou doença de BC, com aftas orais e aftas genitais e envolvimento gastrointestinal. Esse é o mais forte link. E o que a gente está discutindo aqui é um cenário de uma pessoa que tem um rótulo de doença de Crohn e que faz um quadro de isquemia. E dá para pensar nesse link não tão forte como o que eu acabei de descrever. Mas a mensagem que eu queria falar é o seguinte: a gente está diante de uma pessoa com isquemia. O diagnóstico é uma isquemia trombótica, embólica, é uma isquemia
ou vasculite. O diagnóstico de vasculite, e eu acho que a última apresentação que a gente participou era um caso de vasculite, se não me engano. Vasculite, o diagnóstico é histopatológico, você tem que pegar a peça e dizer que tem um processo inflamatório na parede do vaso, trazendo distorção, etc. Isso é vasculite. Todas as vasculites. Aí, isso é que a gente tem a certeza de que está lidando com o fenômeno vasculítico, independente se é primário, secundário. Nem sempre é assim, porque a gente não anda biopsiando a aorta para dar diagnóstico de tacaiasco, não tem como fazer isso. É frustrante, às vezes, que a gente encontra uma granulomatose com poliangiite, que não aparece em momento nenhum uma biópsia mostrando vasculite, mas a gente soma as peças. Tem envolvimento de vias aéreas superiores, tem envolvimento de pulmão, de rim, neuropatia periférica, ANCA positivo. A gente até pode se satisfazer com o diagnóstico, mesmo sem ter a histologia. Mas a mensagem é, teve a suspeita de vasculite, eu quero confirmar, chama-se biópsia. Nesse caso, a gente tem isquemia, tem 2 cirurgias e a gente não tem a histopatologia de vasculite, mesmo tendo sido feita uma busca ativa, porque aí fecharia a questão. Diria que era vasculite, não diria muito mais do que isso. Olha, vasculite, e essa se aproxima de PAN. E se é PAN associado a mutação genética, eu não sei, mas é isso que eu queria dizer. Vasculite não é infiltrado perivascular, é inflamação da parede do vaso. Rapidamente, tá bom. Puxando um pouco do comentário que você fez, Felipe, me corrija que se eu estiver equivocado do ponto de vista da visão do patologista. Não tem achados típicos, né, para a doença de Crohn, não tem plasmocitose de membrana basal, não tem destruição glandular, não tem metaplasia de Panet, mas não é incomum nós termos achados inespecíficos como esses num paciente com diagnóstico de doença de Crohn. É por isso que o patologista coloca sempre na nota, correlacionar com dados clínicos, laboratoriais e radiológicos. O endoscopista faz a mesma coisa. Por quê? Porque não é a ausência dos achados típicos não afasta o diagnóstico. Da mesma forma, a vasculite, a ausência de achados típicos para vasculite na biópsia da mucosa não afasta, porque a vasculite pode estar em vasos mais profundos. O que, corroborando com o que o Dr. Mitter falou, o que eu sinto muita falta é de uma revisão da peça cirúrgica, porque se a peça cirúrgica nos mostra que tem vasculite, fechou. Né? Só... Foi feita até a revisão, doutora Marina, da lâmina de 2025, de maio, mas foi pelo serviço de Macaúbas. Eles revisaram aquela lâmina com foco na suspeita de vasculite e não viram alterações microvasculares, não, dos segmentos que a gente tinha. A peça não foi encaminhada para aqui naquela ocasião, mas foi revisada sim lá em Macaúbas. Falando agora sobre a evolução durante o internamento, foi iniciada a investigação para a síndrome de isquemia aguda de extremidades e exatamente como o Dr. Mitter falou, foram descartadas infecções, êmbolos ou distúrbios aterotrombóticos com Doppler venoso e arterial. O eco transtorácico também não mostrou alterações e a paciente seguiu então com aquele manejo clínico que a gente está acostumado, com anticoagulação plena, bloqueador do canal de cálcio, AS, e posteriormente foi proposto uma pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama por 3 dias consecutivos. Durante a investigação também, o perfil de autoanticorpos internos aqui do UPS e painel de coagulação e trombofilia foi negativo, e a paciente recorreu com melhoras de sintomas significativas, principalmente do abdominal, após a pulsoterapia. A cianose de membros inferiores ela interrompeu o nível de evolução, e a despeito da mononeurite, realmente, como a neuro confirmou, a eletroneuromiografia foi realizada e confirmou a hipótese clínica e diagnóstica. Devido ao quadro de desnutrição, como a gente citou anteriormente, foi inicialmente proposto a nutrição periférica e, posteriormente, ela passou para a nutrição parenteral total e uma posterior transição para a sonda nasoenteral também, buscando essa otimização do tratamento. Ela chegou a ficar com 27 quilos durante o internamento e otimizou para 32 quilos, mais ou menos, quando teve a alta hospitalar. A despeito do relato prévio das convulsões, como Estela falou na apresentação da radiologia, a angio-TC, a angio-RM de crânio não mostrou alterações e sobre o quadro de dor abdominal, a angio-TC de abdômen não mostrou alterações vasculares do sistema gastrointestinal.
Após a discussão extensa, né, entre a clínica, gastro e reumato, realmente ficou um consenso diagnóstico mais na suspeita entre PAN e doença de Crohn, mais especificamente da deficiência da ADA2, como o Dr. Mitter sugeriu aqui para a gente. Sobre a necessidade de amputação, a cirurgia vascular optou por esperar a autoamputação e mumificação mesmo de ambos pododáctilos. Exames complementares chamava atenção basicamente hipocalemia refratária pela ostomia que ela tinha e demais distúrbios hidroeletrolíticos. Ela não tinha anemia, plaquetopenia, nem linfopenia relevante, nem outras alterações laboratoriais dignas de nota também. Função renal era preservada. Sorologias virais eram todas negativas. VDRL, HIV, sorologias para hepatite B, hepatite C e hepatite A também. Aqui são exames complementares que a gente comentou durante a apresentação do quadro clínico, tanto com patologia e radiologia e a clínica médica, e agora comentando exatamente o que o Dr. Barberindo falou, né? E quando a gente não tem o diagnóstico, né, o que é que a gente vai fazer naquela época, que a gente ainda não tinha o restante dos exames complementares. Realmente a gente definiu o tratamento após a discussão com as equipes, porque o anti-TNF-alfa, o anti-TNF no caso, o infliximab, acabaria que trataria tanto a doença inflamatória intestinal quanto a vasculite sistêmica e seria uma opção para tratamento dessa paciente naquela ocasião. E a gente tinha nome para essa doença, a gente tinha a doença de Crohn, PAN, deficiência de ADA2, sendo essa outra suspeita forte pela apresentação do quadro clínico da paciente, e houve melhora clínica. A paciente, apesar do baixo peso, que é a maior problemática hoje, ela evoluiu com melhora do quadro de dor abdominal, ela recorre em estabilidade clínica nesse sentido há cerca de 3 meses, cianose ficou realmente delimitada, tem uma suspeita clínica hoje de infecção secundária, porém não tem impressão de aumento ou recorrência de cianose. E houve redução do número de internamentos também e idas à emergência após as condutas adotadas aqui na enfermaria. A gente já tem o resultado do exoma, que foi coletado pela genética, e realmente mostrou uma homozigose da ADA2, sugerindo realmente um quadro de deficiência da ADA2, que nem o Dr. Mitter falou. Alguns estudos recentes, 2023 basicamente, do JAMA, eles sugerem que alguns anti-TNFs, eles são aparentemente efetivos contra essa doença. E o infliximab, o adalimumab e o golimumab estão todos incluídos dentro desse espectro. Aqui é só o resultado do exame interno que foi feito aqui no UPS. Vai falar uma coisa? Bom, quando nos chamaram para a avaliação dessa paciente, a ideia é que era uma vasculite, embora sem confirmação histológica, que se aproximava de fato de uma poliarterite nodosa. Como é que trata a poliarterite nodosa com isquemia? Muito agressivamente, com corticoide, dose alta, e com ciclofosfamida. Infelizmente, vai ter que tomar ciclofosfamida, porque é uma doença muito grave e é assim que se trata a poliarterite nodosa. A questão é que existia um histórico de uma doença de Crohn, e se for Crohn, essa coisa atrapalhou muito, né? E aí a gente foi e voltou, doente muito frágil, e a ideia de entrar com anti-TNF, já pensando que se a gente estivesse diante de um quadro de poliarterite nodosa, era um quadro de arterite de PAN atípica, fazendo crer acreditar na possibilidade de DADA2. Então eu falei, bom, já tem a ideia de usar o anti-TNF. Pela virtual a possibilidade de Crohn, e a gente pode usar o anti-TNF para DADA2, que deve usar, a gente terminou optando pelo uso do anti-TNF. Quero lembrar que anti-TNF não é a medicação primária para o poliarterite nodosa. São relatos de casos em poliarterite nodosa do adulto, onde você pode usar anti-TNF, outros biológicos, rituximab, o tratamento chama-se ciclofosfamida com corticoide.
Então, não foi assim, vou usar um ou outro, não. A gente tem indicação plena de anti-TNF em PAN quando está associado à deficiência de adenosina deaminase 2. E, como nesse caso tinha essa dúvida, a escolha feliz foi pelo infliximab. Por sinal, já tinha sido até pedido pelo pessoal da Gastro para tratar virtual Crohn. Aí sombou o útil ao agradável, e foi isso que foi a condução terapêutica desse caso. Tá bom? Esse esclarecimento que eu queria fazer. Essa solicitação de infliximab foi antes, ela não acompanhava aqui, tá? Foi externo. Eu aprendi com você, viu, doutor Mitter? Uma vez numa sessão, a gente fomos discutir um caso de um paciente que tinha um diagnóstico estabelecido de Crohn e havia dúvida se teria Takayama ou não. E no final discutiu, eu falei, doutor Mitter, o que é que você acha? Ele, Marina, não importa. O importa é a gente tratar. Então, assim, eu acho que para essa paciente o mais importante é a gente, né, tentar ser assertivo no tratamento e aprender nesse processo. Só dando uma atualização, ela voltou no ambulatório com 29 quilos. Eu solicitei internação porque, como o Barberino colocou, o que mais preocupa agora é a desnutrição. Ela pode morrer de complicação da desnutrição. Ela recusou a internação. Voltou 3 semanas depois, ela aceitou, fizemos a IH. A mãe me ligou hoje de manhã, tem consulta hoje à tarde com a reumato. Eu achei até que você tivesse ligado para ela, por isso que ela estivesse me ligando. Dizendo que ela está com dor abdominal e dor em dígito. E aí eu mandei mensagem para a regulação para a gente tentar reinternar, então ela não está evoluindo bem, preocupa. Eu jurei que não ia falar mais nada ali, mas eu gostei do que você falou, que é importante, na verdade, para o paciente é tratar e melhorar, né? O raciocínio da gente, a beleza, isso é ótimo, mas o julgamento clínico final e a decisão pela terapêutica é melhor do paciente, que é mais importante. E, por mim, eu queria perguntar se ela realmente piorar, se a gente conseguir melhorar ela clinicamente, se ela não vai terminar tomando um imunossupressor mais potente, doutor Mitter. Não necessariamente, porque uma questão do uso do anti-TNF, quando é o infliximab, é eventualmente perda de eficácia por causa de anticorpo contra o infliximab. Então, a questão é, será que realmente não funcionou ou está perdendo eficácia por anticorpo contra a molécula? Como acontece quando tem artrite reumatoide, o paciente começa a ter dor, quando não está funcionando mais a doença, a medicação perdeu a eficácia. Mas aí você enxerga que o doente informa. E aqui é um problema, porque ela vai se manifestar, se perder a eficácia, com uma coisa grave, seja um AVC, seja uma isquemia, seja no intestino, seja periférico. Só aqui, rapidamente, aqui um anúncio. Mas é só aqui entrando nessa questão, por exemplo, né, aquele limiar entre você continuar testando, quer dizer, chegar a um diagnóstico com realmente uma pureza do diagnóstico, né? E quando iniciar o tratamento, né? Muitas vezes a gente é no meio da avaliação que a gente começa a fazer o tratamento que o paciente melhora. E a gente chega ao diagnóstico de certeza depois também, né? Isso a gente tem que ver. O que importa é o paciente realmente ter o benefício da vida e bem, né? Porque ela está aí com um quadro de desnutrição grave, que é uma coisa realmente... esse quadro de desnutrição dela. Um aviso que eu queria dar é o seguinte, a gente está tentando fazer com que essa sessão seja uma atividade de extensão. Somente para os estudantes, eu vejo assim, que um benefício seria de que você está participando de uma atividade em que ela está registrada como atividade de extensão da universidade. Então, vocês podem ter a participação, está tendo aprendizado, alguns obrigatoriamente estar presente, internato faz parte, por isso que eu fiquei achando pouco interno aqui, é uma atividade obrigatória do internato, né? Manuela já me colocou isso, é obrigatória do internato, mas eu acho que uma atividade de extensão universitária, ela deve ter uma participação fora da universidade também, quer dizer, né? A gente pode ter professores e outras faculdades de medicina participando, né? Profissionais de saúde participando, que não seja obrigatoriamente daqui, para ela que seja uma extensão universitária. Mas o estudante, de modo geral, a gente está vendo como vai fazer, se vai fazer pré-inscrição, por exemplo, né? Vou participar dessa sessão e nós temos um núcleo de extensão, né? que registra isso e, posteriormente, vocês podem ter. Nós estamos trabalhando nisso, pessoal, então seria mais uma coisa, mais um benefício
Eu acho que mais para o estudante, mas o residente pode colocar também, se ele quiser, além da residência, ele quiser atestado de participação também nas sessões, através ele pode ter. A gente termina passando um pouco do tempo, né, porque as discussões são muito importantes. Deixo para você aqui, nosso coordenador da sessão. Professor, eu particularmente eu aprendo aqui, viu? E queria que vocês divulgassem isso entre os residentes e entre os alunos para que participassem. E eu quero lembrar que isso aí vai cair no Enare ou esse ano ou no próximo ano. Muito obrigado a todos.